Olá pessoal, tudo bem com vocês? A doce e gloriosa paz do Senhor para você que está me assistindo. Eu recentemente estive no Canadá visitando a minha filha, então resolvi lá gravar uma mensagem que eu achei tremenda no Salmo 46. E procurei um lugar bonito lá para gravar, eu achei um campo de futebol no meio da cidade. Você dá uma olhadinha no campo de futebol no Canadá, que não é um país do futebol. E o Brasil é o país do futebol, e olha como é que são os nossos gramados aqui. Mas eu estava lá na arquibancada, aí começou a chegar um monte de japoneses lá, tal, e aí eu tive que escolher um outro lugar e fiquei sentado lá no alambrado, e um lugar assim meio incômodo para gravar, mas eu acredito que ficou muito bonita essa mensagem e eu gostaria que você assistisse. E se você já dê o seu like aí, compartilha com alguém essa mensagem que é muito importante para aqueles que não conhecem a Jesus e para aqueles também que já conhecem a Jesus, tá bom? Então, assista a mensagem aí e que Deus te abençoe. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Estou aqui no Canadá visitando a minha filha, meu genro, minhas filhas, meus genros, minhas netas, meus netos. E resolvi então gravar uma meditação para postar no canal, que faz tempo que eu não faço. Um lugar muito gostoso, muito bonito aqui. Vou virar aqui a câmera para você ver aqui, olha, muito bonito. Aqui são 7h30 da noite. Então, estou aqui na cidade de Oakville, na província de Ontário. Tá aqui a placa do carro aí, está invertida, mas dá para perceber que estou aqui em Ontário, em Oakville, cuja capital é Toronto. Mas isso aí não importa, o que importa é o Salmos 46, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se abalem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, aleluia, e jamais será abalada. Ele a ajudará desde antemanhã. Ele ajudará desde antemanhã. O que é antemanhã? Pode ser amanhã, pode ser hoje, o presente, agora, pode ser antes de o dia amanhecer. Ele ajudará aqueles que são habitação dele, que estão na cidade que ele preparou para que nós morássemos. Então, quero meditar sobre moradas nesse Salmos 46. Uma breve meditação. E como aqui no Canadá, eu estou aqui há um mês de férias, eu percebi aqui que moradia aqui é algo muito caro. Uma casa aqui, não tem casa ruim aqui, né, gente? Não sei se dá pra ver aqui, eu virar aqui, não sei se dá pra ver não, mas aqui é tudo um gramadão aqui. Uma casa aqui gira em torno de 2 milhões de dólares. Terrível, né? 2 milhões de reais já é difícil. Imagina então 2 milhões de dólares. Então é complicadíssimo isso aí. Mas a meditação é sobre moradas. Que nós somos moradas. Nós somos habitação. Sempre tem alguma coisa habitando num ser humano. Ou de divino ou não divino. Mas antes dessa morada bonita que eu quero passar aqui, quero transmitir para vocês, eu quero falar também de desconstruir. Quando eu mudei para São Paulo, 14 anos, tinha 14 anos de idade, com eu e mais 7 irmãos, nós fomos morar numa casa
que nós compramos nós não, meu pai comprou, de 3 cômodos, já pensou 3 cômodos, um quarto e uma sala, e uma cozinha e um banheiro, com tanta gente, era um amontoado, parecia um ninho de coelho. A casa era horrível, então precisava ser demolida, precisava ser desconstruída, para que ali construísse uma casa nova, e assim nós o fizemos, nós construímos uma casa grande, bonita, um sobrado, muito bonito. Mas muitas vezes, então, para o reino de Deus, para ser construído algo novo, algo belo, algo divino, maravilhoso, tem que ser desconstruído também alguma coisa do passado, tem que ser desconstruído coisas velhas, derrubar aquilo que está velho, aquilo que já não serve mais, aquilo que aos olhos de Deus olha assim e fala assim, tá ruim, tá horrível isso aí, tá horrível, preciso reformar, preciso demolir e construir de novo. Então, tem muitas coisas que nós podemos falar sobre aquilo que temos que desconstruir na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família. Mas muitas vezes nós temos que desconstruir aquilo que é velho no nosso coração. Temos que desconstruir a velha natureza. Nós temos que desconstruir o Adão que habita em nós. Deus lá do Éden habita um Adão. Aquele Adão avarento, aquele Adão egoísta, aquele Adão que o pior pecado dele foi a incredulidade, porque Deus disse para ele algo, o diabo falou para ele algo, ele acreditou na mentira do diabo e não acreditou nas verdades de Deus. Nós vivemos num mundo assim também que acreditamos em muitas coisas que o mundo diz, mas quando falamos das verdades eternas, muitos não acreditam. E é assim mesmo. Nós temos que falar sempre da verdade. E nesse desconstruir, eu estou sem a Bíblia aqui, porque a Bíblia está gravada no celular e o celular está gravando. Se eu errar alguma parte dos versículos, me perdoe. Jeremias capítulo 19, versículo 4, se não me falha a memória. Versículo... Não sei nem sei o que eu falei, acho que falei coisa errada. Jeremias capítulo 19, versículo 11. E ali relata assim o seguinte, que Deus chama Jeremias, leva ele lá no vale de Rimon, onde no passado os judeus levantaram o altar a Baal, e ali naquele altar eles queimavam os seus próprios filhos, as crianças recém-nascidas. E o povo então esqueceu-se da verdade e virou-se para essas coisas horríveis. E ali naquele lugar de fogo, de destruição, Deus pede para Jeremias pegar uma botija, e ele jogou aquela botija no chão, aquela botija quebrou-se em pedaços. Deus disse para Jeremias, Jeremias, o meu povo está como essa botija. Não dá para refazer. Deixa eu me ajudar aqui, me sentar direito. Não dá para refazer, porque ela está com o coração seco. Ela está como essa botija. Está tão seco que não dá para moldar novamente. É um contraste justamente de Jeremias capítulo 18, onde Deus chama Jeremias, diz, Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. E vocês sabem da passagem que ele pega o barro e molda o barro, e daquele próprio barro ele faz um novo vaso. Que diferença entre o capítulo 18 e o capítulo 19 de Jeremias? Que diferença de um povo que é maleável e de um povo que está seco? Que diferença é de uma pessoa com um coração seco, um coração endurecido, de uma pessoa com um coração maleável, tratável, que dá para se fazer algo novo e algo belo. Ali, no capítulo 18 de Jeremias, quando Deus fala assim, dispõe-te, como coisa fica em pé, tome uma atitude e desce
a casa do oleiro. Para aquelas pessoas que é moldável, elas descem com facilidade. Está doendo aqui as costas. Elas descem com facilidade. Deixa eu me arrumar. Ficou legal encostar nessa grade aqui. Elas descem com facilidade. E esse descer aqui, aquelas pessoas que se humilham, aquelas pessoas que reconhecem que elas precisam de um sobrenatural. Descer aqui é aquelas pessoas que reconhecem que precisam de um Salvador. Descer aqui são aquelas pessoas que reconhecem que as suas forças humanas não levam a muito lugar. Leva a algum lugar terreno, mas algo espiritual, algo até do coração, da alma, não leva a nada. Então, mas nesses lugares, nesse lugar de descida do oleiro, o barro que é maleável, a pessoa que é tratável, é refeita e faz nela uma morada maravilhosa. Então, voltando para os Salmos 46, é interessante que sobre uma habitação, quando ela não habita ninguém naquela casa, vocês percebem que ela fica abandonada ali, é cheia de ervas daninhas, lixo na frente, uma vidraça quebrada porque alguém joga uma pedra, porque não mora ninguém. Fica como se fosse uma casa assombrada. Então, uma casa que não habita ninguém é desse jeito. E uma pessoa que não habita o Espírito Santo, ela é cheia de sujeira. Ela não tem uma aparência legal, ela não tem uma aparência boa. Mas quando nela habita o Espírito Santo, ela reflete a glória do Criador. Ela reflete a glória de Jesus e é diferente. As pessoas olham para ela e vê algo diferente e quer se aproximar dela e assim por diante. É uma habitação agradável. Quando habita o Espírito Santo, tem flor, tem perfume, é um jardim florido. Coisa linda, né? Está vindo agora aqui essas coisas. Mas, porém, todavia, no Salmos 46, ele começa assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Então começa dizendo que nós habitamos num lugar, numa fortaleza. E essa fortaleza é Deus, essa fortaleza é Cristo Jesus. Essa fortaleza é a igreja, onde nós congregamos e adoramos o Criador como um corpo. Essa fortaleza é a própria presença de Deus no Espírito Santo. Então, quando nós habitamos nessa fortaleza, nós nos sentimos protegidos, não é verdade? No Salmo 127, ele falava sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, em primeiro lugar, versículo 1, nós habitamos em Deus. Nós habitamos em Cristo. E no verso 4, ali diz que Ele habita, nós somos habitação de Deus. Olha que coisa linda, essa habitação, Deus habitando em nós pelo Espírito. E começa assim, né? Não temeremos que acontece tantas coisas terríveis, mas nós não seremos abalados, não temeremos, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É um rio que flui, é a água que flui, não é uma poça parada, não é um lago parado, não é um mar morto, você não tem vida nele, mas é um rio que alegra. Interessante que toda a cidade geralmente é edificada em volta nas margens de um rio. Por quê?
Porque o rio, ele gera provisão para a cidade, o rio gera provisão para os seus habitantes. Esse rio aqui, glória, esse rio aqui vem do trono de Deus. Essa água que vem, que não é apenas uma promessa, é provisão para a nossa vida, uma provisão espiritual. Ela vem alegrando a cidade de Deus, ela vem alegrando todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão ali adorando ao Senhor, todos aqueles que habitam nele e ele habita nessa pessoa. A alegria, a perfume, a segurança. É uma verdade, isso que Jesus, no Evangelho de João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Já pensou? Ele diz assim: todo ramo que está em mim e eu nele, quer dizer, a videira nele, todo aquele ramo que está na videira e a videira está no ramo, meu pai cuida, ele vai dar muitos frutos. Então, todo ramo estando nele e ele estando naquele ramo, ele vai dar frutos para a glória de Deus. E mais um pouquinho à frente, outro versículo fala: se vós estiveres em mim e eu em vocês, vocês vão dar frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Concluindo então essa breve meditação sobre essa morada bonita, gostosa de Deus, maravilhosa, o que ela traz para a gente? Qual é a consequência de você habitar em Cristo e Cristo habitando em você pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, proteção. Nós nos sentimos seguros. Para acontecer o que quer acontecer no mundo, guerras, terremotos, não sei o quê, nós somos tranquilos, estamos tranquilos, porque o Senhor é a nossa fortaleza. É como no Salmo 91, não é? Salmo 91 que todo mundo conhece, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Então, aí é tudo aquilo que depois acontece lá e ele vai nos protegendo. Então, a primeira coisa é a segurança. Segunda coisa é provisão. Ele vai prover. Gente, eu estou aqui no Canadá, na casa da minha filha, do meu genro, que está aqui quase 3 anos, validando o seu título de odontológico. Quase 3 anos, sem trabalhar. Só a minha filha trabalhando. Eu venho todo ano para cá, mas a minha esposa. E a casa está cheia de provisão. Não só de alimento, mas uma provisão de esperança. Uma provisão de alegria, uma provisão de fé, uma provisão da presença de Deus. É assim, essa morada. Quando nós habitamos, quando nós derrubamos, desconstruímos o velho homem, os velhos pensamentos, os velhos conceitos e abraçamos o Evangelho de Cristo, nós temos provisão, nós temos esperança, nós temos segurança, nós temos a proteção de Deus. Se você não conhece esse Evangelho, conheça. Pega uma Bíblia e leia. Você vai começar a experimentar do que é ser habitação de Deus, o Criador dos céus e da terra, habitando dentro de nós. E do lado de dentro, Ele guarda ao nosso redor, todo ao nosso redor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém, espalhe, tá bom? E assim Deus vai crescendo, vai edificando o reino dele aqui na terra e abençoando a minha vida e a sua vida para a glória dele. Que Deus assim o abençoe. Amém.